Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia aqui com vocês. Esse é o nosso canal Reino em Pauta, todas as manhãs com você, levando uma palavra viva no seu coração. Gratidão a vocês pela comunhão, gratidão a vocês pelas orações, gratidão a vocês que acompanham a gente aí no canal todos os dias, e a você que compartilha com seu grupo, a você que compartilha com seus irmãos, muito grato. Também a você que já se inscreveu no canal, tá bom? Se você acessou aí e não se inscreveu ainda, nos ajude, acesse, faça parte desse trabalho maravilhoso. Muito bem, queridos, eu estou falando uma série sobre o tema hidratados, nutridos para a expressão. Essa é a vontade de Deus. João 6, né? O final do capítulo eu estou agora, quando Jesus começou a ser abandonado pelos discípulos. Muitos daqueles que ali estavam começaram a abandonar Jesus pela palavra que ele havia falado. A palavra foi tão poderosa, tão forte, que muitos começaram a abandonar. É interessante que Jesus colocou os discípulos também à prova. E disse, vocês também não querem ir embora? Porque vocês são meus discípulos, mas vocês também não querem ir embora? Vocês não querem acompanhar a multidão? Então, irmãos, existe uma voz chamada voz da multidão. Essa voz famosa, chamada voz populi, né? É a voz da população. E existe a voz de Deus. A voz da população anuncia uma comida transgênica. A voz da população oferece uma comida transgênica. As mídias sociais oferecem uma comida transgênica. Mas a voz divina, poderosa, oferece uma comida orgânica. A voz divina, ela é a própria comida orgânica. Quando a voz divina chega aos nossos ouvidos, chega a hidratação e chega a nutrição. Então é preciso discernir entre a voz populi e a voz divina. É preciso voltar a entender com profundidade quando Deus está falando. E Jesus olha para os discípulos e diz, vocês também não querem ir embora? Afinal de contas, a multidão está indo embora e de repente vocês também estão desejando ir embora. Mas aconteceu uma coisa linda aqui, irmãos. Olha o que a palavra diz. Então, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos fazer uma analogia na palavra de Pedro aqui. Quando fala Simão Pedro, está revelando duas coisas. Está revelando Simão, que significa o homem natural. Tá? Vai marcando aí. Simão significa o homem natural. Pedro significa Petrus, significa uma fagulha de pedra. Então, o homem natural, que é uma alma caída, mas ele tem dentro dele uma fagulha de pedra. Ele tem dentro dele uma constituição divina, porque foi Deus que fez o homem. Por isso, a palavra cita bem claro aqui, Simão Pedro, tá? Com grande significado, ele responde, para quem iremos nós? Aqui, Pedro está falando no Espírito. Para quem iremos nós? Tu tem palavras de vida eterna. Então só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não temos outro caminho para ir. Então, Senhor, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aí, o versículo 70, então, Jesus respondeu. Então, quando a palavra começa com então, é porque tem alguma coisa que vai acontecer na frase. Preste atenção. Então, Jesus respondeu, 2 pontos. Não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Vamos tentar entender? Jesus fala, não foi eu que escolhi os 12? Então aqui, significa que ele também escolheu Judas. Agora minha pergunta é assim, Jesus sabia que Judas era um diabo ou não? Jesus sabia que Judas ia trair ou não? Sim, mesmo assim ele escolheu. Então, o fato de sermos
chamados, né? Não significa que estamos aprovados. O fato de sermos escolhidos não significa que estamos aprovados. O que faz render essa aprovação? É o efeito nutritivo da comida que comemos. Porque lembra que eu falei do Simão? O Simão é o homem natural, é a alma caída. E a alma caída, ela está sempre guerreando dentro de nós contra a vida orgânica, contra a vida de Deus. Paulo diz que há uma guerra contra a carne e o espírito. Os dois brigam. É uma briga dentro de cada um de nós. Então, Jesus é bem claro, eu escolhi 12, não foi? Mas um de vocês é um diabo. Meu Deus. Ele referia a Judas, filho de Simão, o Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde iria traí-lo. Meu Deus. Então aqui tem uma revelação muito profunda, né? Todos nós fomos chamados. Aquilo que chamamos de igreja, está chamado, todo mundo está chamado. Mas olhamos para Mateus 25 e nós vemos ali a chamada de 10 virgens. Eram todas lindas, iguais, todas vestidas de branco. Só que 5 delas foram reprovadas. Isso me deixa com o cabelo em pé. A metade foi reprovada. 50% foi reprovado. E o incrível é que sobrou 50%. Vamos pegar os 50% de Mateus 25 e trazer para hoje. Quer que eu te fale uma coisa? Esse 50% ainda não está aprovado. Já tem 50% reprovado. Mas tem 50% que ainda não está completamente aprovado. Sabe por quê? Porque se tivesse aprovado, Jesus já tinha arrebatado a igreja. A Bíblia diz, é clara, que ele ainda não veio porque ele aguarda ainda a preparação dos filhos. O amor do Senhor é tão grande que ele aguarda a preparação para que ele possa voltar. Gente, isso é muito forte. Então ali, no meio dos discípulos, havia uma divisão. No meio daqueles que estavam com Jesus, havia uma divisão. Jesus foi claro, um deles era o diabo. O diabo é o quê? O diabo é enganador. O diabo é inimigo, né? E Jesus chamou Judas de diabo. Ele estava no meio dos discípulos. É as trevas tentando, irmãos, habitar no meio da luz. Não é a luz querendo habitar nas trevas, é as trevas querendo habitar no meio da luz. Só que elas não conseguem. Por mais que ela tente, irmão, ela não consegue. Logo mais tarde foi revelado o iníquo. Foi revelado o diabo. E ele traiu Jesus. E ele traiu Jesus com um beijo. Então o que eu quero dizer para você, que tudo se resume naquilo que a gente come. Enquanto João, Tiago, Pedro comia, Judas Iscariotes maquinava. Enquanto eles bebiam e eram nutridos, Judas Iscariotes maquinava. Irmãos, quando nós sentamos para ouvir a voz de Deus, nós precisamos dedicar a voz de Deus. Nós não podemos sair do foco. Judas saiu do foco. Enquanto alguém está sentindo Deus, ele está maquinando contra Deus. Hoje em dia é assim, enquanto alguém está louvando a Deus, adorando a Deus, alguém está observando quem adora. Enquanto alguém está servindo a Deus, alguém está murmurando e falando mal de quem está servindo. Nós vivemos essas duas situações hoje, irmãos. É muito claro isso no sistema cristão evangélico. Enquanto muitos estão buscando a Deus de verdade, outros estão buscando atrapalhar quem busca de verdade. Porque falar mal de alguém é atrapalhar. Murmurar contra alguém é atrapalhar. Pensar mal de alguém é atrapalhar. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que possamos voltar, queridos, ao eixo da comida. Ao eixo da nutrição. Ao eixo da hidratação. Não podemos ser desidratados. Não podemos estar mal nutridos. Precisamos comer certinho. Irmão, a nutrição perfeita, a nutricionista ou o nutricionista já ensina. Existe uma regra. A regra da boa nutrição não é comer 10 horas seguidas. É comer de cada 3 horas. Primeira, segunda, terceira hora, come. Primeira, segunda, terceira hora, come. Essa nutrição vai causar em saúde.
Agora, eu fico 10 horas sem comer e depois eu como muito. Isso não vai me nutrir. Isso vai me causar um problema. Então é preciso entender, queridos, receber da parte de Deus aquilo que Deus quer que eu receba. É preciso receber da parte de Deus aquilo que Deus está colocando em mim. Através dessas reflexões, Deus está colocando algo na tua vida. A vida de Deus está disponível a você. A bebida de Deus está disponível a você. E Deus agora tem um propósito com você. Esse propósito eu vou pregar nas próximas reflexões. Deus tem um propósito. Então a hidratação e a nutrição divina é com um propósito. Não é apenas, amados irmãos, para enriquecer a si próprio e trazer benefício a si próprio. A nutrição, a hidratação e a nutrição divina, ela tem um propósito. E o propósito, irmãos, é expressão divina. Por isso, guarde isso no teu coração, ore comigo, entenda e sinta que Deus tem algo muito grande para a sua vida. Pai, obrigado. Obrigado por esse dia, por essa manhã. Fica conosco, ó Deus. Realiza uma obra tremenda. Nós nos colocamos diante do Senhor, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço e até amanhã.